Então, minha gente, eu sou Renata Romeiro, sou psicóloga clínica e hoje eu venho trazer uma grande novidade aí para vocês, que é o lançamento do meu mais novo canal de comunicação, o podcast Psicologia Descomplicada. E nesse canal, o meu objetivo é trazer informações da ciência do comportamento, trazer informações da psicologia do dia a dia, né, uma psicologia do cotidiano de uma forma mais leve, para que você consiga, a partir disso, né, ter algumas informações aí do seu processo de autoconhecimento e ter aí a famosa vida que vale a pena ser vivida. Então, acompanhe a gente aqui no canal para ter mais informações a respeito disso. Renata, fala para nós como as emoções influenciam nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos. E também, caso você queira dar alguns exemplos práticos, fala para nós um pouquinho sobre isso. Tá. Acho que uma coisa importante é a gente começar entendendo assim o que são as emoções e qual que é a função dela, até para a gente poder pensar assim, na influência dela nas nossas relações, né? A emoção, ela faz parte aí do famoso instinto de sobrevivência, né? Então, nós precisamos delas. A gente não vai falar assim que existe emoção boa, emoção ruim, né? A famosa emoção negativa, né? A gente vai falar assim que todas as emoções, elas são válidas, porque a partir delas, né, que elas são sinalizadores de que a gente precise tomar alguma ação para que a gente consiga se manter vivo do ponto de vista de sobrevivência mesmo, tá? O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, elas possuem aí uma emoção de forma desregulada, acabam sentindo muito mais ou sentindo muito menos, e a reação diante disso ela acaba sendo desproporcional e isso pode interferir diretamente nos nossos relacionamentos. Pense só, né? Se eu tô numa relação com alguém e eu tenho uma raiva em excesso, ou, né, naquele dia eu dormi mal, tô doente, passando por situações complicadas em casa, é natural que as minhas emoções elas fiquem um pouco mais ali, né? Eu diria assim, como se fosse num potinho um pouquinho mais cheia. Então, qualquer coisinha que vai acontecer ali, pá, já derrama, né? Já estoura. Então, nessas horas, a minha relação com as outras pessoas vai ser uma relação muito focada naquela emoção em excesso. Então, eu vou ter uma tendência de ter uma fala mais agressiva, eu vou reagir de forma agressiva e isso vai acabar me prejudicando e prejudicando as outras relações também, né? E agora, já dando um gancho nisso, como que a gente pode antever essas emoções para um tipo de relacionamento, antes que elas influenciem naquela relação ou naquela atitude? O primeiro passo, assim, que a gente precisa é a gente entender o que são as emoções, né? É um processo aí que a gente chama dentro da terapia de psicoeducação, né? Eu saber o significado delas, eu entender quando elas aparecem comigo, né? Quais são os ativadores. Então, isso tudo faz parte do famoso processo de autoconhecimento mesmo, tá? Perfeito. Então, eu sei que quando alguém faz tal coisa, eu tenho tendência a ficar mais chateado, né? E outras pessoas podem não ficar. Então, é um processo muito individual. Não tem uma fórmula para dizer que todo mundo que faz isso vai sentir, sabe? Perfeito. Então, a primeira coisa é eu entender o meu processo de autoconhecimento, né? Eu entender o significado dessas emoções, entender para que elas servem e como eu faço isso, né? Será que eu sei fazer? Será que eu tenho habilidade também para fazer esse manejo, tá? Então, eu sabendo disso, eu vou conseguir saber que se alguém um dia fizer algo que me deixe bastante chateado, eu já vou me preparar até para usar habilidades ali de dar uma acalmada, não zerar, porque senão eu também não ajo, né? Uhum. Mas eu dar uma acalmada e conseguir de uma forma assertiva colocar aquilo que precisa ser colocado e muitas vezes dar o limite também que precisa nesse processo da relação. Entendi. E daí entra um ponto que é interessante também a gente dar um gancho, como os sinais de alerta para que essas mudanças possam acontecer. Quais os sinais que você pode sentir em você mesmo, não necessariamente em outro, mas Uhum. quais os sinais o seu corpo, a sua mente pode dar para você e te alertar, falar, olha, você está ficando estressado. Olha, você está ficando nervoso. Você está ficando ansioso. Ó, rever isso daqui. Como que seria? Como que... Uhum.
Muito bacana essa tua pergunta, Rafael, porque assim, o nosso corpo, né? Eu falo assim, essa questão biológica, ela é muito incrível, né? Ele fala, O né? corpo fala, ele Aham. dá sinais pra gente, né? Como? Por exemplo, se eu tô com medo, né? Como agora, nesse momento aqui, né? Tipo, é uma novidade pra mim, nunca fiz isso. Meu coração fica mais acelerado, Uhum. a minha mão, ela tá mais gelada, né? O meu estômago parece que tem borboletas aqui É dentro, muito bom. né? A gente consegue notar. Só que isso eu preciso saber que vai acontecer. E é muito legal, assim, porque cada emoção, ela vai atuar num processo diferente no nosso corpo. A gente vai reagir de forma fisiológica diferente. Exemplo, quando a gente está triste, né? Porque, sei lá, perdeu algo que era muito importante, qual que é a nossa tendência? É a gente ficar mais cabisbaixo, mais retraído, Introspectivo. introspectivo. Algumas vezes a gente chora. Então, esse é um sinal maravilhoso do nosso corpo, tá? Quando a gente está com raiva, como é que fica assim, né? Algumas pessoas ficam com a face assim, né, mais Com as vermelha, veias as veias aparecendo. aparecem, vem aquela sensação assim, tipo, né? Até os dentes, assim, a mão a gente aperta aqui muito Uhum. mais, né? É aquela coisa assim, até do impulso de meio que atacar de alguma forma. Uhum. Então a gente nota que é diferente. Quando a gente está alegre, a gente está sorrindo, a gente fica descontraído, a gente se movimenta um pouco mais. Então, Perfeito. assim, vergonha, né? Que é uma outra emoção. Qual que é a nossa tendência, né? Deixa eu me esconder aqui um pouquinho, a gente meio que dá uma retraída. Então, a primeira coisa é a gente poder olhar para o sinal que o nosso corpo nos dá. E a partir daí, isso a gente fala, opa, né? Exemplo, assim, agora eu tô aqui com medo, né? O que eu tenho que fazer? Qual que é o sinal de alerta desse medo? Observa onde você está. E muitas vezes eu também preciso avaliar. Esse medo, ele é uma coisa que vem muito do meu pensamento, das minhas crenças, ou ele é real? Eu preciso de fato me defender, né? Nesse momento aqui, dessa situação, esse medo, não é tanto, porque tem uma catástrofe aqui na minha cabeça também, né? E eu tenho que estar o tempo todo trabalhando com essa catástrofe, de dizer assim, peraí, não é tão perigoso assim, né? Eu tenho que dar uma trabalhada aqui um pouco também nesse processo de pensamento aqui e reestruturar, tá? Perfeito. Então, assim, isso significa que do ponto de vista fisiológico vai acabar? Não, mas ele vai diminuir um pouco. Eu trabalho aqui com uma respiração mais pausada, então vamos dar uma acalmada no corpo, oxigenar sangue, né? Até para o cérebro também processar um pouco melhor e vamos. Então a gente consegue perceber e trabalhar com uma ativação também do ponto de vista fisiológico para ajudar o nosso corpo, tá? Nossa, Ativar fenomenal. sistema simpático, parasimpático, né? Bem um processo mesmo do ponto de vista cerebral, Sim. tá? Então, assim, isso é muito importante, que a gente saiba que existe e poder trabalhar a favor também das nossas emoções aí no nosso corpo. E fala para nós, em relação a sentimentos, emoções, entre as diferenças entre adultos e crianças. Porque o adulto, ele conhece o medo, né? Ele sabe o que é o medo, a ansiedade. A criança não sabe ainda o que é aquilo, ela não sabe lidar. Não é que nem sabe lidar, ela não sabe o que é. Ela sente aquelas borboletas na barriga, mas ela não sabe o que é aquelas borboletas Uhum. na barriga, né? Então, como que funciona essa diferença entre o adulto e a criança? Essa diferença ela é bem notável, tá? Porque a criança, assim, ela não consegue nem expressar com muita Uhum, clareza o que ela está sentindo, né? exato. É como se tudo fosse a mesma coisa. Tá? Tudo dói, o estômago, tudo. E a criança, ela tem uma reação que a gente vai olhar assim, ela se joga no chão, né? O Uhum. adulto, bom, né? Existem alguns, né, que se jogam, mas assim, Eu ia falar a isso. gente não Alguns. espera, na grande maioria isso não acontece, né? A explosão acaba sendo de uma outra Uhum, forma. sim. Então, é diferente, a gente nota assim. Então, como é que a gente faz com isso, né? Primeiro, a gente precisa também trabalhar o processo de psicoeducação com essas crianças, até para elas conseguirem diferenciar e a gente conseguir ajudar ela. Então a gente sempre vai começar nomeando, porque a gente vai entender que tem uma situação ali que vai ativar aquilo. Não vai ser do nada. Né? Não tem como a gente falar, do nada eu comecei a sentir. Não, tem alguma coisa ali. Ou um estímulo sensorial, né? O que a gente Uhum. vai falar de estímulo sensorial? Um cheiro, um frio,
que uma criança pode estar sentindo e ela não consegue dizer o que que é, então ela vai acabar tendo uma reação aí, às vezes, que muita gente fala de birra, né? E que, na verdade, é um sinal de que alguma coisa não está legal, mas ela não sabe falar, ela não sabe identificar. Então, a gente precisa ensiná-la a fazer isso. Tá? Então, vem muito Perfeito. do processo do adulto. Então, o adulto, ele vai entrar aí como um corregulador dessa criança. Agora, imagine só, Rafael, se eu sou um adulto que também não sei fazer a diferenciação, que também não conheço nada disso, o que é que eu vou fazer quando uma criança tem um comportamento desse?